Beleza, galera? Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de física sobre ondulatória, nossa primeira aula EAD. Bom, como terceira revisão, vamos lá. Estamos na época de vestibular. Não podemos parar. Vamos estudar. Daqui a pouco estaremos juntos aí todos naquela sala, naquele ambiente gostoso. Por enquanto, fique conforto da sua família aí, né? Se cuide. Vamos lá que nós já estamos de volta. Começar a falar sobre onda. O que é uma onda? Onda é a propagação de energia na região do espaço, através de uma perturbação, né? Então ali tem um primeiro modelo de uma onda para nós, uma onda longitudinal, uma onda numa corda, né? Uma onda bidimensional, uma onda na superfície de um lago. Então sobre isso que nós vamos estar vendo daqui a pouquinho. Classificação das ondas. Bom, uma onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética. O que é uma onda mecânica? Aquela que necessita do meio material para se propagar. Já uma onda eletromagnética, aquela que não precisa do meio material para se propagar. Essa aqui que nós associamos que se propaga também no vácuo. Ondas mecânicas são todas as ondas relacionadas com som. São aquelas ondas que necessitam desse meio material para a propagação. Então nós associamos sempre tudo relacionado a som. Já uma onda eletromagnética, um espectro eletromagnético, são ondas que não necessitam, são aquelas, por exemplo, ondas de rádio, AM, FM, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, né, raio-x, são ondas que não precisam de meio material para propagação. Então, e quanto à direção de propagação? Bom, nós temos as ondas longitudinais e as transversais. O que são ondas longitudinais? Aquelas que têm um movimento paralelo ao movimento do pulso, de quem impulsionou. E as ondas transversais são aquelas que são perpendiculares. Lembrando, perpendiculares que elas equivalem a 90 graus. Já vamos ver os exemplos agora. Uma onda longitudinal. Estão vendo que o movimento da onda aqui ele é paralelo ao pulso? Então são ondas longitudinais. O som é uma onda longitudinal. E ondas transversais pode ser, por exemplo, onda da corda, em que tu faz um movimento aqui vertical e a corda vai se propagar na horizontal. Dimensões das ondas. Bom, onda unidimensional, acho que o próprio nome especifica, né? Uma única dimensão. Bidimensionais, duas dimensões. Tridimensionais, três dimensões. Estudo matemático. Ah, vamos lá, o Lelê nos ajuda agora. Né? Primeiro, vamos aos elementos de uma onda. Bom, aqui nós temos o C, que é a crista da onda. Nós temos o V, que é o vale ou a depressão. Nós temos o lambda, que é o comprimento de onda, que é a distância entre umas duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Lembrando também que o comprimento de uma onda pode ser uma oscilação completa, uma volta completa. Nós temos aqui a amplitude e os nós, né? Cada nozinho aqui da onda que nós temos também. Equação da onda. Olha só a primeira imagem que vai aparecer da equação da onda. Vai começar falando sobre o período e frequência. Período, tempo gasto para uma oscilação completa. Frequência, quantas oscilações é dada em 1 segundo. Isso nós já temos a relação, então, que período está aqui, ó, é o inverso da frequência. Frequência é o inverso do período. Período vezes frequência, o resultado é 1. Lembra? Cachorro lambendo, lamber, vai lamber o quê? Lamber a pata, lamber ferida? Então nós vamos chegar lá. Velocidade, ΔS, ΔT. Isso é forma da mecânica. O que seria o ΔS? O comprimento de onda. O que seria o ΔT? O período. Então nós temos a fórmula aqui, V igual a lambda F. Por que lambda F? Não é velocidade sobre período? Período, se nós voltarmos, não é o inverso da frequência? Então eu posso dizer que vou lamber ferida. Por isso a imagem do cachorrinho ali lambendo a pata dele. Vou lamber ferida. V igual a lambda F. Velocidade, comprimento de onda, frequência. Fenômenos ondulatórios. Reflexão. Bom, reflexão o que acontece? A onda incide no meio e volta. Isso é uma reflexão da onda. Lembrando, o que nunca se altera numa onda? Isso, a frequência, muito bem. No caso da reflexão, a onda mantém suas características. A onda mantém suas
características. Aqui não muda nada na reflexão. E a reflexão em ondas, então nós temos aqui, no exemplo da corda com a extremidade fixa, o que acontece? Tu emite um pulso, está chegando aqui uma amplitude na extremidade fixa, vai retornar um vale, uma depressão. Se a extremidade for livre, se chegar uma amplitude, chegar uma crista, volta uma crista. Se chegasse uma depressão, voltaria uma depressão. Então nós temos essas duas características para as extremidades de uma corda. Extremidade fixa, a onda inverte. A extremidade móvel, ela mantém a sua fase. Refração. Refração é quando a onda passa de um meio homogêneo e transparente para outro meio homogêneo e transparente. Então, lembra que no exemplo do copo, né, se tu botar um lápis dentro do copo e ele tiver a água junto, o que acontece? A impressão que nós temos é que o lápis está quebrado. Isso é pela diferença de velocidade nos dois meios. Refração na água, profundidades diferentes. Então, o que acontece? Nós temos que a luz vai entrar na água, então no fundo ela tem uma velocidade diferente do raso. Porque quando ela chega do ar para a água, no raso, ela está enfrentando a dificuldade da mudança de fase. Então ela diminui muito a velocidade. Mas depois ela consegue manter a sua velocidade mais perto de constante. Ou seja, a velocidade do fundo é maior que a velocidade do raso. Tá? E o comprimento de onda do fundo é menor que a do raso, claro, porque está vindo do ar, o comprimento é maior, ele vai diminuindo conforme vai ganhando profundidade. Okay? Refração em cordas. Olha a primeira situação aqui, ó, da corda grossa para a corda fina. Então aqui está chegando, está sendo emitido uma amplitude, da corda grossa para a corda fina, continua a refração em uma amplitude. Quando vai da corda fina para a grossa, ocorre essa inversão. A refração ocorre que tu tem uma amplitude, né, uma crista, e quando ela passa de uma corda fina para a grossa, ela retorna como um vale, uma depressão. Então ocorre a inversão de fase. Onda refletida e refratada estão em fase, aqui da corda grossa para a fina, e onda refletida e refratada estão em oposição de fase. Então aqui eu tenho um crista, aqui eu tenho um vale. Isso da corda fina para a grossa. Lei de Snell. Bom, aqui na lei de Snell nós temos uma característica, que quem se mantém constante é a frequência. Então nós vamos ter que seno de I sobre seno de R, I ângulo de incidência, R ângulo de refração. É igual a velocidade 1 sobre a velocidade 2 ou o comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2. Isso aqui nós vamos ter atividades para fazer. Lá em tarefas, depois que você assistir a aula, assista novamente, pause, né? Vá para frente, adiante, volte, leia a sua apostila, que é importante, muito importante nós trabalharmos com a apostila. Tá? Então, nós temos exercício lá na pastinha de vocês, nas tarefas. Difração. O que é difração? É a propriedade que a onda tem de contornar o obstáculo. Né? Então, aqui nós temos a onda chegando, e ela vai passar por essa fresta, ou seja, ela vai contornar um obstáculo. Condição: a abertura deve estar na ordem de grandeza de comprimento. Se for longitudinal, é longitudinal. Transversal, tem que ser transversal. Aqui nós temos mais um exemplo da onda que está fazendo uma difração, contornando o obstáculo. Né? A pessoa aqui só ouve o estrondo porque a onda consegue contornar esse obstáculo aqui. Interferência. Aí nós temos dois tipos, a interferência construtiva e a destrutiva. Quando é que nós temos interferência construtiva? Quando chegam para nós, por exemplo, aqui veio uma crista em encontro com outra crista. Quando as duas se encontrarem aqui no meio, nós vamos ter um somatório das amplitudes. Nós vamos ter uma interferência construtiva. Né? Então, para calcular a amplitude total, amplitude 1 mais amplitude 2. Lembrando que após o encontro entre as duas,
elas prosseguem seu caminho como se nada houvesse acontecido. A mesma coisa na interferência destrutiva. Está chegando aqui para nós da esquerda uma depressão e da direita está vindo uma crista, um para cima, um para baixo. Quando elas se encontrarem, nós vamos ter uma interferência destrutiva. Nós vamos diminuir o valor das amplitudes. Então, nós vamos ter uma subtração aqui, uma diferença. Depois, cada uma segue seu caminho como se nada houvesse acontecido. Aqui um exemplo de interferência construtiva. Somaram-se as amplitudes e prosseguiram seu caminho normalmente. Aqui, então, mais alguns exemplos de interferência, né, as construtivas e destrutivas. Polarização, isso nós usamos muito em óculos, né? É um fenômeno de uma onda transversal, que se move em uma direção preferencial. Então, aqui só vão passar transversais. Então, ela passa pelo primeiro filtro e barra no segundo, porque um está vertical e o outro está horizontal. Então, nós temos o primeiro filtro vertical e o segundo filtro horizontal. Logo, aconteceu aqui uma polarização. Somente ondas transversais podem ser polarizadas. E o exemplo mais prático disso é o óculos de sol, que aqui ele deixa passar alguns raios e o ultravioleta ele bloqueia. Esse é o objetivo. E a ressonância? A ressonância é quando um objeto vibra na mesma intensidade de um outro. Então, como eles obtêm a mesma intensidade, ele acaba fornecendo energia para esse outro objeto. E esse fornecer a energia faz com que o objeto acabe quebrando, como está o exemplo da taça aqui. Nós temos isso em pontos também. Galera, bons estudos para vocês, tá? Um beijo no coração e daqui a pouco nós nos vemos em sala de aula. Valeu, beijo.